Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Você que estava assistindo Redação Meu Timão com o Becker, com o Gabriel, com o Matheus. Um abraço a você que estava assistindo ali o Redação Meu Timão. Pedir para que você dê o like na nossa transmissão. Eu sou o Fabrício Bossi, eu estou aqui ao lado do Cascão. Sou eu. Você que é o toca o hino do Corinthians aí, Cascão, no Craque Neto? Tá não? cada vez mais difícil tocar o hino do Corinthians. Você vê que a gente está falando isso todo dia, que a gente faz uns 3 meses que todo dia a gente abre todo assim. Todo dia cara. É muito difícil. Enfim, a gente tava com um papo de bastidor aqui, mas tá complicado acompanhar o Coringão, mas quem sabe Deus reserva dia por dias melhores. E você que estava acompanhando a Redação Meu Timão, aqui no Meu Timão, eu sou o Fabrício, estou aqui lá do Cascão, e o Alambrado Alvinegro, nós somos parceiros do Meu Timão. Aqui embaixo na descrição da nossa transmissão tem o link do Alambrado Alvinegro. É mesmo. Pedir para que você clique no Alambrado Alvinegro, que você siga a gente também no YouTube. Se inscreva, né? Se inscreva no nosso canal e deixa o seu like aqui nessa live hoje para a gente arrebentar na nossa transmissão. Que aqui na mesa conosco hoje, vai abrir a câmera já, ó, tem um cara que tem muita história pelo Coringão, que fez muita história, ganhou muitos títulos. Vou abrir a câmera aqui pra gente, ó. Grande Fabinho. Fabinho, craque do Coringão, quase 200, são 200 e Fabinho, é o seguinte, você tem 247 jogos pelo Corinthians. Tá estudado, Fabrício. São 17 gols, são 6 títulos e você é o 66º jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, cara. Muito obrigado por colar aqui no Alambrado conosco, viu? Nada, Fabrício. Eu que agradeço o convite, né? Desculpa a demora por chegar aí, né? Que a gente tava remarcando, mas hoje junto. Calhou, né? Agradecer a você, agradecer ao Cascão, né? Enfim, conheci o Cascão, né? É nóis, pô. Cascão, pô. Você vê, eu que aguento, né? É, cara, mas é O um Neto prazer. é parceiro. Parceiro, cara, mas é um prazer estar aqui, poder bater um bate-papo aí saudável. Fabinho, eu queria só fazer uma pergunta. O Fabrício fala que jogou com você no Palestra de São Bernardo. E eu queria saber se é que você tem essa memória, se você lembra se ele tinha qualidade, porque segundo o Conce, ele era o centroavante do time. E aí você mesmo pode responder que você sabe muito bem o que E aí, Fabinho, fazia gol a criança, não? Jogou, cara, um período bacana, jogou, atacante, fazia gol, É a mesma idade, você tem a incomodava, mesma né, idade, cara? 44? Ele é mais velho, né, Fabrício? Eu sou 79. Ele é um ano mais velho. Ah, você é Ele mais é um ano novo. mais velho, sou mais novo. É que o Fabinho, como é craque, Não, Fabinho é não. craque de bola, é Já outro era craque, nível. né? Já jogava. Ficou um pouco, já puxou pro São Caetano. Mas já era volante. Já era volante. Sempre volante. Aquele que faz o box-to-box aqui, né? Pisa Alto, nas duas né? áreas. Quantos metros? 1,87 m. 1,80 m. Alto, então, quer dizer, e tinha passada larga. O Fabinho era um estilo de volante que o Corinthians está precisando. Aliás, o Fabinho é justamente a posição que a gente estava falando. É justamente a posição que a gente estava falando no Descascando de terça-feira, que a gente estava falando que o Corinthians é só o Rony que joga de primeiro volante hoje no Corinthians, basicamente, porque o Fausto Vera, pra mim, tô falando, chupa sangue dos caras lá, não marca ninguém, tem o toque bonito, tem a passada bonita, ele sabe jogar, mas não marca, e você foi um especialista nisso daí. Enfim, como eu queria que você contasse como é que foi esse início, se foi no Palestra de São Bernardo. Palestra não ajuda muito, né? O nome, palestra, dificulta um pouco. É verdade. Conta esse início aí de carreira, por favor. Cara, eu sou oriundo, né, de São Bernardo do Campo, né, onde reside o nosso querido Palestra, né, com a história. O Palestra também teve uma passagem bacana na minha vida, né, apesar de ser muito rápido. Palestra de São Bernardo. De São Bernardo. Foi o primeiro clube que me abriu as portas, né? Cara, trabalhava numa oficina lá o dia inteiro e palestrinha na bezinha, dando sangue. Mas eu tenho um carinho muito grande, né, pelo clube, que foi o primeiro clube que abriu as portas, que acreditou, né, apesar de eu ter ficado pouco tempo, né, porque o Palestra me negociou com o São Caetano, né, então treinei ali, não cheguei a jogar, mas rapidamente já fui ali pra base do São Caetano. Tava nessa galera aí, né? O André Dias zagueiro. Tava, cara, o Palestra tinha um time muito bom, né, tinha o André Dias, tinha o Duda, né, que o irmão dele jogou em Portugal, aí o Carequinha. Tinha aquela rapaz, tinha o Piolho, lembra do Piolho, o Christian. Tinha uns caras, time boa, bom, cara, tinha uma rapaziada de rua. O Palestra era um time de você já se destacou rapidinho, quase nem jogou, já foi pro São Caetano. Foi isso, cara. Mas assim, ó, antes de chegar no Palestra, eu era da várzea, né, cara? Eu comecei a jogar várzea, eu comecei a apanhar muito cedo. Então, ali na várzea, quando você toma umas porradas muito cedo, você vai ficando ligeiro. A várzea de São Bernardo forte. A várzea de São Bernardo é uma das mais organizadas que tem no estado de São Paulo, se não for a mais, né? E domingo agora tem a final, né, meu? O bicho vai pegar. Mas tinha umas porradas, o bicho pegava. Tomava umas... É porque é moleque, né? Os caras não gostam de ficar correndo mas muito. Mas você mais batia ou mais apanhava? Não, eu mais apanhava. Com 17 anos, vou bater em quem? É verdade. Sabe, eu tenho que mandar um abraço aqui, Fabinho, pro Rincon, que é patrono, é o presidente do Marabá. Sim. O Marabá acho que perdeu lá de São Bernardo. O Marabá perdeu, então encontrei o Rincon que trabalha com a gente na... o Rincon, trabalha com a gente na Record? Trabalha no estúdio lá da ESPN. Ele é o diretor lá do... Não, mas fizeram uma campanha boa lá, meu. Foram acho que até as quartas de finais. Rincon tem esse nome, apelido, por causa do saudoso Rincon. Mas você jogou junto com o Fred, não jogou? Joguei. A gente vai contar muito da sua história no Coringão,
mas queria saber um pouquinho do hoje do Fabinho, o que o Fabinho está fazendo, quais são os projetos. Teve agora há pouco com o Pintado, né? Você e o Pintado estão viajando o Brasil inteiro, Inter de Limeira, Juventude. Você já é auxiliar do Pintado há quantos anos? Cara, vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano agora, né? Porque eu trabalhei com o professor Carilli até ali o início de 2020. Depois teve aquela parada da pandemia, aí eu fui para São Caetano, né? O projeto do acesso. E aí depois fui estudar mais um pouquinho, né? Que nunca tá bom. E aí o professor Pintado acabou me encontrando aí, cara. Eu já tinha sido atleta dele no próprio São Caetano também, né? As ideias bate de trabalho. Você tem essas licenças da CBF? Tenho todas. Desde todas a licença elas. C até a licença Pro, né? Então você almeja, obviamente, ser treinador principal um dia aí, né? Sim, claro. Tá se preparando para isso. É o teu... Eu acho que a gente precisa ter um plano, né, cara, para a gente poder alcançar o nosso objetivo, né? E cara, o futebol brasileiro ele é muito estranho, né, cara, nessa questão de formação. Então, eu sou um cara que gosta de aprender muito, tenho muito para aprender, né? O professor Carilli foi fundamental nesse início aí da minha carreira, nessa questão da parte técnica, né, cara. Foi 3 anos assim intensos. Nossa, intenso e de aprendizado constante, né? Tanto com o Cuquinha, o próprio Denis, né? E o resultado veio com uma sequência boa de títulos, né? E o professor Pintado na mesma pegada, só que mais workaholic, né? Mais sanguíneo, assim, mais energético, assim, cara. Então, eu tenho muito prazer, cara. Para mim é muito gratificante trabalhar com ele agora, né, cara? Porque o aprendizado também é diário. Acho que é importante também essas experiências, porque cada um tem um estilo, né, de trabalho. E o legal é que você teve a experiência como jogador com muitos técnicos importantes da história do Corinthians, né? Você, o Lucha que te levou para o Corinthians, você passou com o Mano Menezes e também como técnico. Mas conta a chegada no Corinthians. Então, a gente vai contar a chegada do Corinthians primeiro, tem muita mensagem chegando para você aqui, Fabinho, até legal a gente registrar. O Miranda, José Miranda, o Fabinho tinha raça e técnica e não baixava a cabeça e nem pagava pau para nenhum adversário. Isso é volante de verdade, mano. Estamos precisando disso hoje. Galvão, Fabinho é diferenciado. Não sou corintiano, mas pelo meu filho estou quase virando. Seu pai? Não. Porra, fica rapaz do Fabinho. Entendi a mensagem aqui, ó. Enfim, muita gente mandando um abraço aqui, Fabinho. Como é que foi a tua chegada no Coringão? Você estava no São Caetano ainda como jogador, né? Você estava no São Caetano quando surgiu o convite para você ir pro Corinthians. Que ano que foi? 2001. 2001. Né? Cara, foi muito bacana, porque eu surgi meio no São Caetano de uma forma meteórica ali, né? Eu já peguei o São Caetano, aquele boom da Copa João Avelange, e eu peguei praticamente, eu fui muito feliz em pegar um time pronto, da Libertadores, né? Do São Caetano? Antes, a Libertadores foi em 2003, né? Perdeu o título em casa, do Olímpia. Eu saí antes, saí em 2001, mas eu cheguei no São Caetano em 98. O São Caetano teve um papel assim crucial na minha vida de formação, né? E desde 98 eu já frequentava os treinos profissional, né? Com o Adãozinho, com a esquerda. A parte boa do São Caetano. Peguei todo. Ali, né? Os caras, assim, ó. São Caetano eu só tenho a agradecer. O São Caetano mudou minha vida, assim, tudo. São Caetano me deu uma casa. Foi uma coisa assim absurda, né, cara? E o aprendizado, assim, ao Ailton. Cara, um cara que eu tenho uma estima, eu brinco muito com ele hoje, que é o Simão, né? Falei, pô, negão, a gente precisa se ver. O Simão me ajudou muito, Simão Volante, assim, cara. Puta, jogou cara, no Corinthians também. Era um cara sensacional. Todos eles, eu acho que todos eles foram importantes na minha formação e me ajudaram muito, né, cara? Tanto que eu peguei um time praticamente pronto e eu peguei ali praticamente a saída do Magrão pro Palmeiras, né? Saiu o Magrão, Claudeci, o professor Pisserni não conseguia encaixar as peças, né? Os dois da posição também, que foram absurdos, grandes jogadores. E, cara, Simão, esses caras me ajudou muito, meu. E aí eu lembro que eu fiz um jogo contra o Corinthians, no Anacleto Campanella, né? Doido. Que negócio, né? Eu olhava os caras de longe, assim, eu lembro que eu subi pra ver. É o time que você Não, jogou. era o time, Ricardinho, Kleber, 2001, Gil, E eu olhava os caras do outro lado, Marcelinho. Falei, gente do céu, cara. Olha os caras. E eu vou vestir essa camisa aí. E eu acho assim que foi um jogo que encheu os olhos do professor, né? Que logo em seguida já surgiu o contato para mim pro Corinthians, né? Eu joguei um Campeonato Paulista, né? Esse jogo foi quanto? Assim. Esse jogo específico? Cara, eu lembro que esse jogo nós empatamos em 1-1 e naquela época acho que tinha a questão de um pênalti lá para levar um ponto a mais, né? E nós acabamos ganhando nós ganhamos nos pênaltis, o pontinho extra ali, né? E você jogou bem e o professor gostou. O professor gostou, eu tenho um carinho pelo professor, queria mandar um abraço para ele aí, tô na torcida para que ele consiga arrumar a casa. Porque sempre foi a gente até vai seguir, como você já citou o Luxemburgo, né, o professor, a gente vai seguir contando um pouquinho da sua história, mas já pegando um gancho nisso aí, o que você está achando do trabalho do Lucha, o que tem, se você acredita, você acha que o Lucha pode dar um jeito no Corinthians, e se esses 10 dias que o Corinthians tem daqui até o jogo contra o Santos na quarta-feira, você conhecendo o trabalho do Lucha, se o Lucha pode fazer o time jogar mais bola, cara.
Cara, é tempo, né? Hoje, infelizmente, você não tem tempo para trabalhar, né, cara? E vivendo isso, a gente hoje é bom que a gente gosta de falar com propriedade daquilo que a gente vive. Então ele chega num caldeirão com jogadores que ele não pediu, que não conhece, mas que para ele, com toda a experiência, é um baita desafio. E é um treinador que conhece bem a casa, né? Eu não tenho dúvida que esses 10 dias ele vai aproveitar muito bem para poder trazer uma tranquilidade, para poder trabalhar o que precisa ser trabalhado para poder vencer o clássico, né? E o clássico dá moral, né? Para você recuperar o fôlego e seguir vencendo nesse campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro, né? E aí, voltando um pouquinho, então, e você chega no Corinthians em 2001 e já de cara, você chega no final de 2001, é isso, no Corinthians? Eu chego pro Campeonato Brasileiro de 2001. O Brasileirão de 2001. Brasileiro, né? Chega Renato, chega Doni. Foi logo depois do Corinthians ser campeão do Rio São Paulo, né? Acho que ganhar do Botafogo, final do Paulistão de 2001. É isso aí. Aí o Corinthians contrata o Leandro, o Luciano Ratinho, o Doni, Renato Abreu. O Renato Abreu, que era do Guarani. Chega você também. Ele pegou praticamente as revelações, né, dos times do interior e foram os caras que deram certo depois, né, que ganharam todos praticamente deram certo, todo Leandro. Leandro, que virou Leandro Guerreiro, mas é Leandro Genequini, né? Foi parceiro demais, Leandro. Tá com camarote. Gente boa, todos eles, cara. Pô, Leandro é demais. Mas o Ratinho é mais. Chamou nós o Luciano Ratinho é mais? O Leandro chamou nós para no camarote, que ele tem um camarote chique lá no Morumbi. Eu falei, ô Leandro. O Luciano Ratinho é figura. Cara. Algum show. Você lembra de alguma história legal do Luciano, cara? Cara, ele é bem matuto, bem do interiorzão mesmo, sabe? Fala arrastado, cara. Faz um tempinho que eu não lembro do Ratinho, mas de todos eles, o Doni sempre foi mais fechadão, né, meu? O Leandro um pouco mais dado e o Ratinho mais tímido, né? Mas com aquele jeito engraçado, sabe? Do caipira do interior, né? Meu Ratinho é... E quando veio do Botafogo, cara, porque vieram os três, acho que o Luciano Ratinho era o que mais se apostava, né? Porque ele era um meia, era o camisa 10, habilidoso, o Leandro era mais pelo lado, né? O Doni goleiro e tal, enfim. Se apostava muito nele. E aí, 2001 é um ano que o Corinthians, no Paulistão, foi campeão paulista, né? Campeão paulista. Mas o brasileiro de 2001 do Corinthians, não foi muito bom, né? É porque teve uma reformulação, né? O professor Vanderlei reformulou, saiu alguns medalhões ali. E é o que eu falo, cara, é trabalho, é tempo. E ele não consegue dar sequência no trabalho, né? No final do Campeonato Brasileiro ele sai e o pessoal traz o professor Parreira, né? É outro o Parreira. monstrão. Aí começa 2002, que é um ano especial. É um ano mágico. É um ano mágico. E vocês que é dessa camisa, inclusive, que tá atrás do Fabinho ali. E aí, justamente dessa camisa. E aí você tá naquele time, então, o primeiro semestre, Copa do Brasil. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil, né? E você fazendo campeão do torneio São Paulo. Campeão do Rogério na gaveta. Copa do Brasil. E nós perdemos o brasileiro, né, pro Santos no final do ano, né? Que o coitado do Rogério ficou conhecido como Rogério Pedalada por causa das pedaladas. Mas o Rogério jogou muita bola. Jogou, também, pelo amor de Deus. O jogo contra o Santos, o 3-2 que o Santos acaba virando, né? Qual a recordação você tem desse jogo? Porque é um jogo, apesar do Corinthians ter perdido a partida, o Corinthians sai perdendo de 1-0 e busca a virada. E de repente eu lembro que eu tava trabalhando nesse jogo, eu tava fazendo a torcida do Santos, cara. E o Corinthians tinha feito uma campanha melhor. Eu tava na arquibancada do Morumbi, na torcida do Santos. Eu lembro quando o Corinthians faz 2-1, porra, e eu corintiano, e eu me segurando na arquibancada do Morumbi, balançando o Santista, chorando no chão. Eu imagino a tua sensação dentro do campo nesse momento, cara. Cara, aquele jogo ali especial, cara, porque foi uma loucura, né? Que a gente não conseguia se ouvir, né? A gente dentro do campo não conseguia se comunicar um com o outro, né? Normalmente a gente fala, o cara escuta e responde, e ali não. Foi a primeira vez que eu vi o Morumbi, assim, lotado, abarrotado, assim, cara, aquela loucura, né? Torcida ensandecida. E a gente achou ali realmente que nós conseguiríamos reverter, né? Até porque também o Santos não teve uma campanha muito boa, mas assim, cara, um time ajustado, com talentos individuais, assim, cara, incríveis. E o Santos, né, tinha eliminado o São Paulo, que até então tinha sido o primeiro classificado, né, cara? Então para se recordar, né? Não esquecer, né? E nesse jogo, você tinha um ano, nem pouco tempo de Corinthians, ainda você sentiu uma coisa diferente ali, uma emoção especial no Morumbi lotado, ou já estava ambientado no profissional, já não sentia tanta pressão? Como é que funciona esse lance da pressão no jogador do Corinthians, especificamente? Cara, existe. Ele falou, até citou o Ratinho, né? Que o Ratinho ele era muito promissor, mas a concorrência ali para ele era pesada, né? Porque tinha o Ricardinho, tinha o próprio Gil, que às vezes fazia por dentro, tinha o Renato, que era aquele cara que mudava jogo, né? Meu próprio Leandro. Né? Então, assim, cara, você demora um pouco para encaixar, né? E você depende muito da fase do que o time tá passando, né? Se tá essa fase ruim, é difícil você
realmente se adaptar, porque a cobrança é grande e você sente, né? O Corinthians é um time que eu sempre falo que a pressão é palpável, né? Você pode pegar, nunca tá bom. Mas ali, cara, Ricardinho, cara, Vampeta, eu lembro do Scheid, esses jogadores com mais gordura, assim, esses caras tiveram ali um papel fundamental para que os jovens pudessem colocar para fora todo aquele potencial que estava preso, entendeu? Então, assim, eu já me sentia muito à vontade, assim, porque, cara, eu pegava a bola, o Vampeta, eu já tinha a opção do Vampeta, eu já tinha o Kleber. E os caras que vêm aqui falam que o Vamp era chato para jogar, né? O Vamp cobrava, né? É porque a cobrança sempre, a gente sabe que, por mais que tinha 11 ali dentro, os mais cobrados seriam os mais experientes, né? No caso do Vampeta, no caso do Ricardinho, cara, né? Mas o papel que eles tiveram conosco ali, cara, de ambientalização, de tirar o peso da gente ali, foi fundamental para que a gente tivesse essa campanha mágica de 2002 e depois 2003. E os caras jogavam muito, né? Demais. Falando sobre a posição, você citou o Vampeta agora, né? Qual é o cara, o 5? Porque hoje o Corinthians precisa muito de um camisa 5, né? Mas primeiro saber de você, qual é o 5, ou que você viu jogar, ou que jogou com você, ou que jogou em outro time, mais impressionante, que você se espelhava no carro, assim, esse cara, as características dele me impressionam. Eu joguei com muito camisa 5 bom, e eu me espelhava muito no Vampeta, porque o Vampeta, quando ele volta, né, antes de ser campeão mundial, ele foi, se eu não me engano, bicampeão brasileiro, 98, 99, era Vampeta e Rincon. Cara, ele vem da Europa com a qualidade técnica diferente, né? Ele tinha o recurso do carrinho, de dar aquele carrinho de lado sem fazer falta. Aquele carrinho roubando a bola. Entendeu? Né? Ele tinha um bom passe, conduzia, aparecia ali de elemento surpresa. Então eu me espelhava muito nessa questão do Vampeta, né? Mas sem aquela qualidade toda. É que volante, normalmente, o volante ele marca, mas esses caras que sabem marcar, como era o teu caso, e conseguia sair pro jogo, você ganha um diferencial, né? Você tem um diferencial. Imagino que você, como treinador, também enxerga isso até nos caras que você tá junto. Fica hoje, limitada a marcação. Né? Hoje você vê muito isso, você vê pouco isso, né? Eu gosto de falar na minha época, porque são épocas diferentes, apesar de não fazer tanto tempo. Também, de hoje me revolta. De não fazer tanto tempo assim, você tinha jogadores mais instintivos, né? Jogadores que não tinham receio de criar. Hoje você vê. Não sei se é por causa da formação ou da questão técnica, não sei. Mas você vê esses jogadores um pouco mais acanhados, sabe? Não tem drible, cara. Hoje você vê que até o... Pô, mas então, será que não é o excesso? Os caras estão com o bolso muito cheio e fica preguiçoso? Cara, eu acho que não. Porque assim, cara, quanto mais você produz hoje, que até a questão salarial é diferente, quanto mais você produz, quanto mais você aparece, mais você ganha. Entendeu? Você tem condição de melhorar o seu contrato, vestir uma camisa da seleção brasileira. Então, assim, cara, eu acho que não. Eu acho que... Então, a qualidade que baixou mesmo. A gente precisa tentar ter um olhar para isso mais profundo, você entendeu? É que nem eu falo, né? Eu tinha 17 gols e era gol de infiltração, era gol de chute de média, de longa distância. Hoje o que me incomoda um pouquinho é que o volante não chuta, o meia não chuta, é só você pegar, você vê antigamente a quantidade de gol que saía de bola parada, hoje não sai, e hoje essa questão dos duelos, né? A gente fala que hoje futebol é vencer duelo, cara. O Brasil se destaca no mundo por causa dos duelos individuais. Hoje o Campeonato Brasileiro ele é muito parelho por causa disso, cara. Os times eles estão muito dedicados taticamente. E hoje, se você não tem essa do jogador instintivo, do jogador isso aí que eu te interrompi, você estava até falando, você ia falar sobre exatamente, Sim. De repente, a falta de atitude do jogador em campo, ou que vem da formação, Sim. que o moleque vem da base já, 2 toques, recebeu, toca, não vai para cima se perder a bola. Tem isso também, Fabinho? Não, cara, assim, a formação mudou, né? Eu tenho essa questão da escola, que a gente comentou aqui um pouquinho. Nós vivíamos na rua, cara. Você entendeu? Nós vivíamos no campo de terra. Os campos de terra hoje está acabando. Hoje é tudo sintético, é para embelezar, mas você não vê a criança driblando a pedrinha, tendo dificuldade no controle de bola. E assim, cara, era aquele instinto. Você entendeu? Era mais pesada. Você entendeu? Hoje não, cara. Hoje a chuteira era ruim. Hoje você vê um Hendrick aparecendo, assim, cara. Você olha, você fala, cara, nós podemos fabricar mais, né? Onde estão os Hendrick? Onde estão o Vinícius Júnior, né, meu? Que são jogadores, os próprios Neymar, que, pô, eu admiro muito. É jogador de duelo, parceiro. É jogador de 1 para 1. E hoje um jogador que se destaca assim, ele arrebenta o time adversário. Não tem mais o Vampeta fazia gol, Rincon fazia gol, o Fabinho fazia gol, o Fabrício fazia gol. Você vê, o Rony tem 1 gol no Corinthians. O Fausto Vera não fez nenhum gol. O Fausto Vera não vai fazer metade dos gols que o Fabinho fez. É isso que eu tô falando. Os volantes hoje não fazem gol, cara. Eu desenvolvi o Rony durante 2 anos. Pô, legal falar do Rony. Cara, é um cara batalhador. Você fala uma história bonita. Se você falar para ele quebra a parede, ele vai quebrar. Você entendeu? Mas o Rony, ele tem um perfil diferente, né?
não dá para esperar o Rony construindo. O Rony é aquele cão de guarda que vai tomar, ele vai cumprir função, porque é a função dele, e ele precisa entregar. Foi mais ou menos o que eu fazia no Corinthians quando eu tinha o papel do Vampeta. Porque eu entendia que eu tinha muita a questão da qualidade do Vampeta, da infiltração, do jogo combinado dele com o Ricardo. E às vezes, quando eu queria, eu demorei um pouco para entender isso, né? Porque eu estava chegando, eu até atrapalhava um pouco. Então eu falei, não, cara, então eu vou tomar e vou dar para ele. Quando a gente perdeu essa representatividade toda do Vampeta, aí eu comecei a aparecer um pouco mais. E o Júnior Capacete, cara, apesar de eu ter trabalhado, eu costumo falar isso, apesar de eu ter trabalhado com ele uma semana só no Corinthians. 2003, né? Cara, eu tinha diálogos com ele assim, cara, que me trazia grandes reflexões e, cara, depois que eu trabalhei com ele, ele mudou meu jogo, entendeu? Eu comecei a produzir mais, eu comecei a ser mais agressivo, eu comecei a ser mais decisivo, eu já não tinha aquela toda correria, entendeu? Então, assim, a gente precisa compreender o jogo do Rony e achar alguém que complementa esse jogo dele, né? E a gente sabe que hoje é 10 para 10, né? Que você fez até uma crítica construtiva a respeito do Fausto. No Corinthians hoje não dá, não só no Corinthians, como toda equipe, o nível do Campeonato Brasileiro não dá para ter um a menos, né? Não dá, a marcação ela começa lá no centroavante, porque senão ela vai estourar em algum lugar lá atrás. Tem uma mensagem aqui do Ricardo Rodrigues. Tem uma mensagem do Ricardo Rodrigues, se puder botar, vai botar na tela aqui, mas eu vou ler para você, ó. É teu parceiro, Edson Leonardo? Meu irmão, esse cara, meu irmão. Pede pro Fabinho contar quando ele desceu do ônibus em Piracicaba para comer um lanche de pernil no meio da torcida. E ele faz um... Você é jogador do Corinthians. E esse cara é humildade pura. Conta essa história pra gente aí, Fabinho. Um abraço pra você, viu, Ricardo? Obrigado por colar aqui no Alambrado. Convidar você pra seguir também a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Tá seguindo, Show de bola. Um abraço, Ricardo. Cara, o Ricardo é um grande amigo meu, é um irmão que a vida me deu, que eu conheci dentro do Corinthians, né? O Ricardo trabalhava na segurança do clube. E assim, cara, eu lembro que nós fomos fazer um jogo no interior. E eu tive aquela estratégia de Fórmula 1, né? Eu sempre me alimentei muito pouco antes dos jogos, né, cara? Me sentia bem. E eu lembro que nós ganhamos um jogo no interior, assim, tava lotado, e eu subi pro ônibus, né? E a gente tinha que esperar a questão do doping, né? Hoje tem uma van só pro pessoal do doping, fazer o doping. Na minha época, não, a gente tinha que esperar. E foi aí que eu conheci o Ricardo, né, meu? Que ele tava na porta do ônibus lá, trabalhando, segurança. É um cara que vive hoje praticamente dentro da minha casa, é meu irmão mesmo, que a vida me deu. E eu tava olhando dentro do ônibus, cara, e eu via lá um churrasquinho, sabe, uma fumaça, assim, e eu vi aquele, né? Cara, eu vi aquele monte de torcedor, aquele cheiro, cara, e eu vi aquele monte de torcedor na frente, e ali dentro tinha um lanche normal, né, meu, misto frio ali, eu falei, puta, cara, eu quero aquele pão com linguiça. Aí eu olhei, assim, que o agasalho dos torcedores era igual, assim, dos jogadores, né, meu. Aí eu cheguei nele, nem conhecia ele ali, eu falei, negão, encosta aqui, vamos chegar. Ele falou, mas você vai aonde, meu? Eu falei, não, eu vou ali na barraca, rapidinho. Aí ainda peguei o dinheiro dele. Você achou que não ia te reconhecer? Não, nem reconheceram. Falei, você tem 10 conto? Ele falou, não, baixei a cabeça rapidinho, fui entrando no meio. Tudo escuro ali Cheguei, e tal, não, né? cara, tava claro, assim, aquele frenesi, ganhou o jogo, os caras bebendo, não imaginar nunca que ia ter o jogador do Fabinho ia estar no meio. Ele foi comigo, cagaço, aí eu passei no meio rapidinho, assim, e ele ali do meu lado, peguei o pão rapidinho, um pão com linguiça, voltei pra comer e cheguei no ônibus, nem consegui comer, que eu tive que dividir o pão em 4. Puta, cara, eu lembro, o Renato pegou, o Clebão, o lateral, que é meu irmão também, pegou. Cara, tive que dar um pedaço pro Doni. Eu falei, cara, baixa a cabeça, vai lá pegar o pão, meu. Não dá, esses caras aí nós não vai conseguir chegar. Porra. Então, assim, cara, legal, com a torcida do Corinthians tem umas histórias bacanas, velho. O Cláudio Santana. Cláudio Santana faz uma pergunta aqui, aí você pode confirmar que você vai lembrar, talvez aí, você vai lembrar com certeza. Ó. Um abraço, viu, Cláudio? Valeu, obrigado por colar aqui no Alambrado. Boa noite, Fabinho. Tinha raça e na volta dele ao Corinthians em 2008, o primeiro gol foi contra o Juventus no Paulistão. Foi isso mesmo, Morumbi, de cabeça. Que legal. Um ano especial, né? Um ano de reconstrução, tanto dentro dos gramados como fora também. Professor Mano Menezes, também um monstro, né, que merece todo o meu respeito e o meu carinho aí. Não, mas vamos falar dessa sequência. Então, você fica no Corinthians, você chega lá em 2001, fica até 2004? Eu fico até dezembro de 2004, com o Tite. Isso. E é campeão, que é até legal ele contar, é campeão em 2003, 2-3-2 do Corinthians sobre o São Paulo, né, no Morumbi. Aquele Morumbi. Pô, você pegou, acho, talvez, o final da era do Morumbi lotado, né? Pegou a final de 2002 e as duas finais de 2003. Aquele time do São Paulo era bom, hein, não? Kaká, Luiz Fabiano, não, Reinaldo, Fábio era bom também. E você ficou marcando o Kaká, como é que caía? Essas pedreiras aí só sobrava pra mim. Os caras olhavam e falavam, você encosta lá. Também era o Liedson fez gol pra caramba. Jorge Wagner, Vampeta, Ricardinho. Não, era dois times assim, monstruosos. Aí caiu o Kaká. Pô, aí preleção, no 2003 o técnico, Geninho? Geninho.
Geninho, eu já sabia, já. No vestiário, ó, você marca aquele, ó, Fabinho. Você já sabia que a Kaká é seu, meu. Já sabia. Cara, é aquele jogador também que tava surgindo, né, cara? Muito promissor, muita força, muita explosão, né, meu? E assim, cara, eu tenho boas recordações, sabe? De grandes duelos, cara, contra o Kaká, contra o Alex, cara, que era um jogador, assim, genial. Putz, cara. E esse teu sucesso te faz ser vendido? Na verdade, no final do meu contrato, o Corinthians estava negociando com a MSI, né? Já tinha o MSI. E eu era da Hicks Music. Então, foi nesse caso que apareceu a questão do professor Vanderlei, porque a Hicks, ela tinha a questão de um fundo que gerava o Corinthians e Cruzeiro. Americano, né? E aí, você vai pro Cruzeiro porque a Hicks, eu falei, cara, eu vou ficar aqui, que eu sou do Corinthians, não sei o que, uma treta feia. E aí, no final, cara, eu achei estranho, porque 2004 nós fizemos uma baita de uma campanha com o professor Tite, só moleque, outra reconstrução também. Conseguimos classificar o time para Libertadores. Foi aquele gol do Fábio Baiano da meio da rua. Isso, que ele sentiu aperto. E assim, cara, o Tite até me tira antes dos últimos jogos, porque eu tinha jogado muito, a gente tinha alcançado os objetivos e tal. E aí eu sentei para sentar com o Corinthians, não ouvi nenhuma proposta do Corinthians, assim. Eu tinha proposta de todos os times grandes de São Paulo. Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Aí eu falei, puta, cara, eu tô 4 anos aqui, né? Como é que vai ser isso, né? E aí a hora que eu fui dar um passo, o empresário falou, olha, os americanos estão aí, quer o dinheiro. Aí eu falei, mas dinheiro do quê, meu? Cabo? Não, que eles investiram, estão tentando resgatar alguma coisa, você precisa ter um caixa aí de $1 milhão. Eu falei, cara... Tipo, meio que te forçou a sair. Não, o meu contrato com o Corinthians acabou. Só que aí eu tava preso de alguma maneira, mas ninguém me ofereceu. Eu lembro que nesse ano ninguém me ofereceu uma renovação, entendeu? Aí eu falei, cara, quer saber? E aí me apareceu um time lá do Japão, chamado Cerezo Osaka, que eu bati o pé pra ir. Falei, cara, eu não vou, olhei na tabela, deixa eu ver onde tá. Tinha algum brasileiro? Você viu? Cara, não. Eu não lembro assim de. Eu joguei depois, eu fui com 3 brasileiros, que foi o Bruno Quadros, que foi o Zé Carlos, que jogou no Corinthians também, o lateral esquerdo, que veio do São Caetano. Mas assim, cara, eu relutei muito pra ir, que ele falou, cara, você vai ficar mais um ano. Eu falei, não, cara, eu vou pegar o passe, tinha a questão do passe, vou pegar o passe então agora. Era tão boa, se você não era tão boa. Na verdade, cara, o pacote que me foi me oferecido na época foi muito bom, entendeu? E eles estariam, parece que, depositando um valor para os americanos, que falou, vai embora, você vai ficar mais um ano só e acabou. Pra parar de encher o saco. Porque eu nunca tive contato com o pessoal da Hicks, mas enfim. E, cara, para mim foi muito bom, cara. Foi muito bom que eu conheci uma outra cultura, cara. Graças a Deus, nós pegamos ali, tanto eu, como o Bruno, como o Zé, nós pegamos um time que tava brigando para não cair e fomos perder o título na última rodada, sabe? Fui MVP. Cara, dividiu o prêmio com o Araújo, que era do Goiás. O que o Araújo fazia de gol, eu dava de porrada lá na japonesa. E, cara, foi muito bom culturalmente pra mim, assim, sabe? Abrir uma porta. Nossa, cara, aprendeu a falar japonês alguma coisa? Cara, eu aprendi muito. Konnichiwa. Na verdade, eu tentei estudar, mas aí são 3 alfabetos. Eu falei, cara, quer saber? Aí tinha um intérprete chamado Gandhi. Eu falei, Gandhi, fica comigo aqui. E, cara, mas cordialidade, você já era casado, né? Foi família? O quê? Sofri, cara, você é louco. Fui sozinho. Ixi. Fui sozinho, fiquei 1 ano sozinho. Tive minha primeira lesão de joelho lá. Não queria voltar. Cruzado? Não, é minúsculo. Tá. O doutor Joaquim Grava foi fenômeno comigo. E aí tomei uma dura da minha mãe. Eu vim com escolta. O japonesado falou, cara, se ele for embora, ele não vai voltar. Eu vim com escolta. É mesmo? Eu vejo japonês com você aí. Vim com escolta do diretor, cara. Aí eu falei, quer saber, cara, eu vou. Mas então os caras te amavam lá. Cara, foi muito... Na verdade, cara, acho que foi um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz. Porque o Corinthians, cara, era aquele negócio, tem que ganhar, concentração, vamos. E chegava lá, perdia jogo, os caras estavam rindo, acendia o cigarro, tanto que eu arrumei umas tretas lá no vestiário. Mas assim, foi muito bom pra mim, cara, culturalmente. Que treta. Cara, porque assim, ó, até hoje eu não sei me dar muito bem com a derrota, porque a gente se prepara muito pra vencer. E eu sou muito sanguíneo, cara, eu era muito doido dentro de campo, assim. E os japoneses, eles tinham um hábito, mas isso é cultural, que me incomodava bastante, entendeu? Tudo era dar jogo, tudo bem. Perdeu, dar jogo. Eu falei, puta, dá jogo. E aí, quando eu fui pra lá. E quando eu fui pra lá, eu tinha uns bônus, cara, de gols, a X $1.000, partida, de vitória, X $1.000. Mas assim, cara, eu queria manter a boa fase. E eu entendia que eu tava do outro lado do mundo, né, cara? Projeto de seleção brasileira. Eu falei, cara, velho, porra. E aí chegou um jogo que a gente perdeu pro Yokohama Marinos, que era cara, era impressionante. Na época eu joguei, todo o time japonês tinha 3 brasileiros, com exceção de um, que o treinador era do leste europeu. Então, eu lembro que a gente pegou o Yokohama Marinos com o Dutra, lateral esquerdo, com o Magrão, volante, que era do Palmeiras, e com o Ademar.
Cara, perdemos um jogo em casa, velho, um frio, e eu tava incomodado. Aí eu cheguei no vestiário e comecei a olhar, sabe quando bate o arrependimento, o que eu tô fazendo aqui? Assim, e aí tinha um Kurobi, que era um atacante forte, assim, o único japonês forte que tinha, assim, com estrutura, né? Aí eu olhei pra ele tava rindo, falando umas coisas e me incomodava muito não entender, né? E por que ele estava rindo. Aí eu tirei a chuteira. Parecia que tava rindo da tua cara, de repente. Aí eu tirei a chuteira, assim, eu joguei 2 metros pra cima dele, né? Mas só pra ele, né? Aí joguei, assim, cara, ele levantou, né? Ó, brasileiro louco, né? Aí aqueles elogios, né? Louco, caramba, não sei do que, apontei pra ele, me respeita, rapaz, não sei do que. Aí fui caminhando, né? Aí eu achei que ele não ia vir, não. Aí ele levantou, armou, veio, eu falei, cara, vou moer ele no pau agora. Aí fui pra pegar, ele veio, aí o Zé, a cena ridícula, Zé. O Zé pegou no meu pescoço, o Bruno, não, Fafá, deixa pra lá. Eu falei, não, deixa o caramba. Tô sozinho aqui, meu, eu já era magro, eu emagreci quando eu fui pra lá 5 quilos. Rolou uma deprê, assim, de leve. Puta, cara, aí eu fui pra arrebentar ele. Aí fui, grudei, eu ia grudar ele pelo pescoço, a turma não deixa disso. E aí, puta, cara, aí tem um Satoshi que trabalha no clube até hoje. Aí ele, tá onde, Fafá? Eu falei, tô em casa. Aí ele, vamos jantar? Eu falei, vamos lá jantar. Aí ele, pô, Fafá, você tem que ter calma, né, meu? Você é diferente, né? Brasileiro aqui pensa, né? Japonês corre. Eu falei, cara, onde você viu eu pensar? Eu não penso nada, velho. Eu corro, e corro, e corro. Entendeu? Mas depois desse episódio da discussão no vestiário, cara, o time meio que mudou a chave, assim, sabe? E depois também eu fazia questão de ficar um pouco. Eu sempre fiquei no treino, mas eu treinava a minha parte física, os meus chutes de média e longa distância. Então, quando o treinador começou a me retirar, eu falei, não, eu vou ficar. Eu vou fazer o 3 contra 2 aí, sabe? 3 atacantes com 2 zagueiros. E, não, você tá bem. Eu falei, não tô bem, não vou. Aí eu botava uma chuteira de trava bem grande, deixava os caras tirar. A hora que os caras tiravam, eu vinha, mas dava cada rasgada. Porque o japonês, né, até conversando com o Cuquinha que tá lá, com o Carilho, ele tem uma questão diferente, né? Na questão mental, um pouco de, tá lá, né? de responsabilidade. Eu falei, você tem... Eu acho que é 6º lugar da segunda divisão. Eu acredito. Da J2, J2, né? E eu falei, cara, você não vai mais se esconder mais, cara. Agora, quando eu tocar em você no jogo, você vai dominar. É melhor você apanhar de mim aqui do que apanhar lá e me deixar nervoso. E aí meio que essa discussão, assim, mexe um pouco o vestiário nosso, sabe? A gente tinha jogador experiente, o presidente lá hoje era o meu capitão na época. A gente tinha um atacante chamado Aki, que tinha vindo do Bolton, que era monstro, e aí a gente engata 12 vitórias seguidas. A gente foi perder o título na última rodada, assim. Quase ganhou, foi vice-campeão. Cara, nós perdemos o título em casa. O Zé perdeu, vou te caguetar, viu, Zé Carlos? O Zé perdeu um pênalti em casa, nossa, mãe do céu. E aí foi engraçado que o estádio tava lotado, cara, todo rosa, os brasileiros chorando. Oh, Deus, e japonês batendo pau, oh, tá tudo bem. Tudo bem, sempre tudo bem, né? Perdi uma temporada aqui. Pô, vocês iam ganhar um prêmio, fora o prêmio, perderam o prêmio. Eu nem lembro que se tinha algum prêmio por título, cara, mas era mais pelo profissionalismo, glória pela mesmo, consolidação do trabalho, né, cara? Mas foram vice-campeões. Fomos vice-campeões. Legal. A galera mandando muita mensagem aqui, Fabinho. Um abraço pro Rigo Rock. Valeu, Rigo. Obrigado por seguir aqui o Alambrado. Pedir para que você deixe o seu like aqui na nossa transmissão. Aqui na descrição da nossa resenha tem o link do Alambrado Alvinegro. Clique lá e siga a gente no Alambrado. Ó. Ele fala o seguinte: lembro de um golaço do Fabinho contra o Vasco no Canindé, Rio-São Paulo de 2002. Nós classificamos São Paulo com esse gol aí. Legal. Eliminamos o Ozael. Você é do Ozael? O Neudo tá falando para que lá é de São Bernardo, ó, vai ter a final da Taça das Favelas de São Bernardo sábado agora. Tem. Dia 17 às 2 horas da tarde. São Bernardo esse final de semana tá cheio. Tem a final da Taça das Favelas no sábado, domingo tem a final da Especial, jogo grande. São Bernardo é a cidade da boleirada, né? Brota jogador lá. E o Ozael fala, Fabinho, eu tenho uma da Pepsi número 21, com o nome Fabinho, original da época. Aí, ó, tá vendo? Pepsi Twist, essa aí eu tenho também, hein? Porque é o seguinte, a gente vai contar muito também, vamos falar um pouquinho sobre a tua volta ao Corinthians, que você passou pelo Cruzeiro. Não, depois do Japão eu vim pro Santos com o professor Vanderlei, aí fui campeão. Cara, depois que eu fui campeão japonês, eu recebi o diretor do Lyon, porque esse ano tava indo pro Chelsea. Só que lá só que aí tem uma questão no Japão que tem uma Copa chamada Tenohai, que é a Copa do Imperador. E essa ultrapassa dezembro, e o time tava bem, a gente tava indo, aí o cara foi conversar comigo, pô, você quer ir pra França? Eu falei, pô, quê? Você não quer ir? Eu falei, quero. Queria mandar um abraço pro Marcelo Dijan também, que era o representante. Ele teve aqui com a gente. Marcelão. Muito, aí eu falei, o quê, cara? Eu vou agora. Você já tava meio de saco cheio mesmo? Não, cara, é aquele negócio.
Você queria viver outras experiências? Não, cara, hoje eu reflito um pouco mais nas minhas ações, mas o jogador do passado, né, que nem na minha época ali, a gente falava muito em questão de Europa, eu quero ir para Europa, eu quero ir para Europa. E eu tinha mentalizado isso, cara, ir para o Japão nunca teve nos meus planos, mas Deus preparou, eu fui. E aí me chega o Lyon, fala, não, eu vou. O japonês falou, não vai não. Eu falei, como não, cara? Tá acabando, meu contrato acaba agora, dia 31 de dezembro. Só que a Tenel High se estendia um pouco mais. Aí os caras falaram, não. Aí o francês falou, dou 2 milhões de euros pra liberar ele agora. Aí os caras falaram, não precisa de dinheiro. Aí eu briguei. O japonês não queria dinheiro e eu não queria deixar. Porque eu falei, não, pô, você vai dar 2 milhões de euros. Acabou aqui, eu tô com meu passe, tô livre. Só que tinha a questão da janela. Dá pra mim, pô. Tinha a questão da janela. Bolso, aí, e, puta, cara, e o pessoal do clube tinha sido muito fera comigo. Eu falei, cara, o que eu faço agora? Faltava quanto tempo pra acabar o contrato? Faltava, acho que 3 semanas. Porra, aí... E aí, cara, aí eu falei, quer saber, cara? Eu fui, conversei com o diretor lá, ele me deu uma aula de profissionalismo, jogou um balde de água fria, correu os dias e eu perdi a janela. Aí eu falei, cara, quer saber? Aí começou a chover proposta de time do Japão, Kashima Antlers, o Zico ligando. De janeiro é mais difícil de entrar na Europa, que tá no meio da temporada. Isso, cara. Aí eu falei, cara, brochei assim em geral. Aí me liga, pô, fechou. Você quer ser campeão? eu falei, claro, aonde? Ele falou, tô pegando o Santos agora, eu vou montar um time para ser campeão. E ele monta um time do Santos fantástico, cara. Clebão, lateral, Kleber Santana, Rodrigo Tabata, Reinaldo, eu, Maldonado. Aí foi 2006. Aí eu falei, professor, eu vou. Cara, só deu tempo de bater campeão paulista, os franceses voltou de novo. Eu falei, eu cheguei aqui, eu expliquei minha condição para vocês, tô indo embora. Faz o acerto do clube aí que eu vou fazer o meu. Você quando chegou no Santos, quem foi o Lyon? Isso foi pro Bordeaux? Aí eu fui pro Lyon, aí tinha a questão do Lyon, tinha a questão do Lyon, né? Só que aí você olha pro Lyon, cara, Caçapa, Fred. Juninho Pernambucano. Tinha Nilmar, só joga 3, cara. Eu falei, quer saber? Só jogava 3? Você não ia jogar. Aí, eu ia ter que esperar, que não teria problema, né? Aí, só que, cara, o Fred rebentando, Caçapa, tinha o Cris ainda. Tinha o Cris, cara, o time dos caras é bom demais. Aí eu olhei assim... zagueiro. Se eu não me engano, foi heptacampeão francês. Foi isso. O Marcelo Dian. O Marcelo Dian jogou fantástico, muito lá, né? Jogou. Aí eu olhei assim, os caras falaram, tem esse aqui, o Toulouse. O Toulouse, jogou no Toulouse. Falei, eu vou nesse aí mesmo. Cara, e fui. Melhor escolha da minha vida. Fizemos a melhor campanha da história do clube, vaga pra Champions League. Cara, só louco. Foi pra Champions? Fomos pra Champions. Pô, que legal. E o Toulouse, que é um time que é um time médio, né? Ali, né? O Toulouse ele entendeu o seu papel dentro da liga, né? Hoje já não é mais o Olivier Sadran, já não é mais o dono. Quando eu fui pra lá era o senhor Olivier. Hoje tem um fundo americano que administra o clube, cara, tá redondinho. Tá redondo. Foram campeão agora, eu não lembro se foi da Copa da Liga. O fundo americano aí não quer administrar o Corinthians Copa da Liga, hoje. Pô, tem que trazer a gente tá precisando de algum fundo, de algum ninguém com grana. Hein, Du, não quer administrar o Corinthians lá, porque tá difícil, viu, cara? Não viu o Guardiola levando o troféu lá pro Sheik lá? Você não viu o vídeo? Tá louco. Isso, o Corinthians precisa de um dono. Eu ia falar da sua volta pro Corinthians, mas antes de falar da sua volta, eu quero dar algumas informações sobre o Fabinho aqui. Eu estudei à tarde um pouquinho, né, pra gente ter Eu anotei o número de jogos que você tem pelo Corinthians e fui pesquisar os jogadores que não têm esse mesmo número de jogos. Eu peguei o nome de 5 caras que não têm o mesmo número de jogos do Fabinho. Eu vou lembrar de cabeça que eu não tô achando, já anotei aqui. Paulinho não tem 247 jogos pelo Corinthians. Monstro. O Craque Neto não tem 247 jogos pelo Corinthians. Não. Emerson Sheik não tem 247 jogos pelo Corinthians. Só pra você ter uma noção do tamanho que o Fabinho é pro Corinthians. E tem mais outros 2 nomes bacanas aqui. Renato Augusto não tem 240. E o Jadson também não tem. Só para ter uma noção do tamanho do Fabinho. E você volta para o Corinthians em 2008? 2008. Depois da Série B. Você joga o Paulistão? Não, você não joga a Série B com o Corinthians. Não, eu jogo a Série B, né? Joga a Série B com o Corinthians. Eu vim pra essa volta? Você vem com o Mano mesmo. Foi o primeiro contato que eu tive com o professor Mano, né? Cara, eu tinha feito 2 anos muito bons na Europa, na França. E eu começo a calhar na questão do imposto, né, cara? Que eu pagava 50% de imposto. E os caras, você vai renovar, tira imposto, mas a gente não faz isso. Eu falei, mas vocês têm que fazer, porque os outros brasileiros não têm imposto. Mas o salário que você recebia, você deixava metade? 50%. Rapaz do céu. Isso na França? Na França, Aí... Mas a França era assim com todo mundo? Então, é que cada jogador tem a sua particularidade, né? Com os brasileiros, a gente conversava lá, cada um tinha a sua situação, mas isso começou a me incomodar um pouco. Porque eu tinha mercado onde financeiramente eu ia ganhar mais, né? Que eu não tinha toda essa oneração do imposto.
E aí, cara, eu começo a ter um problema com o treinador, cara, que é fantástico. E é aquele negócio, quando você é um jogador muito de boa, muito tranquilo, que eu sempre falo, eu acho que eu deveria ter um pouco mais doido, ter dado um pouco mais de trabalho, né? Aí ele começa a me tirar do time, começa a me deixar um pouco de lado, os caras me chamam para... Aí você começa a ver que a sua condição dentro do clube, ela tá dependendo da questão de você assinar o contrato ou não. Aí eu falei, cara, deixa eu ver o negócio pra você, falta quanto pra acabar aí? Ah, falta mais alguns meses e tal. Eu falei, pra mim tá tudo certo, meu. Aí ele me tira um jogo, eu fico irritado. Eu não fico irritado porque ele me tirou. Eu fico irritado porque ele me deixou aquecendo 90 minutos. Aquecendo, foi, né? Aquecendo. E eu pedi pra não ir pro jogo. Começou o jogo, ele mandou aquecer, não entendi nada, mas fui lá. Aí foi sacanagem, né? Não, desse jeito. Eu aqueci 45 minutos, voltei. Esse negócio de ser bonzinho. Aí eu cheguei no vestiário, perguntei pro preparador físico, alguém tá machucado? Não, é a opção dele. Começou o segundo tempo, ele mandou aquecer. Aí, cara, pô, azar dele contra o Lyon. Tava perdendo de 2-0. Quem que era o técnico? Ele Bop. Quando deu 88, ele me chamou. Eu fiquei esperando 89, entrei com 90, tinha um escanteio, bateu o escanteio em 91, a bola pegou na minha cabeça, 2-1. Você fez o gol? 2-1, no susto. Aí cheguei lá, os caras já sabiam que ia dar merda. Os caras, brasileiro artilheiro. Aí tinha um marroquino chamado Ali Rachedi, que é fantástico, que é o cara que descobria, né, os talentos pro Toulouse. Hoje ele aposentou. Eu falei, eu acho que eu não visto mais a camisa do clube pela falta de profissionalismo que vocês tiveram comigo. Sempre respeitei vocês, então vou embora. E aí eu venho com uma reunião com o Celso Barros montando um time, Renato Gaúcho. Eu sentei lá, ele botou o contrato, falei, nossa, cara, vou embora, vou agora pro Fluminense, vou embora. E aí me liga um diretor do Corinthians, cara. Puta, cara, o Corinthians precisa de você, o time, nós estamos querendo fazer uma reconstrução aqui, cara, você é um jogador que tem a cara do clube, puta, seria importante. E aí os franceses começaram a fazer um jogo duro também, e eu queria sair. Aí eu olhei assim e falei, cara, puta, Corinthians Série B, né, meu? E Corinthians é Corinthians, né, velho? Bate um negocinho assim, coração. Cara, E aí eu voltei, cara, puta, o mano foi muito claro comigo, assim, o Corinthians passou muita dificuldade, e aí é o que eu falo, é o que a gente fala do tempo de trabalho, né? O Paulista que a gente fez foi horrível, Sim. Com aquele monte de jogador chegando, sai jogador, a gente tem dificuldade para encaixar os jogadores que tá chegando, não era todo jogador... Os caras da sua posição tinha o outro Rincon, né? O Diogo. O Diogo Rincon era meia, ele jogava de meia, cara, tinha o Perdigão, tinha o Bóvio, você entendeu? E o jogador não queria. O jogador, acho que o Corinthians. Eu não acompanhei a questão do Corinthians em 2007, né, no rebaixamento. Você estava na França. Eu estava na França. Mas eu acho que se criou uma animosidade tão grande que o jogador receia de vestir a camisa, se ia receber ou não, e aí começa a se consolidar o trabalho do Andrés, né? Que aí a gente tem aquele paulista, todo mundo na desconfiança, e depois o Mano consegue arrumar o clube, que a gente perde o título. Chegam jogadores. Base, que foi o teu caso, chegou até o Chicão, Alessandro. E aquele time do Corinthians da Série B? O Ilha Capita. Exatamente. Tinha uns figura, né? Você falou do Perdigão, tinha o Douglas. Nossa, esse aí era... E o Douglas, era muita resenha. Cara, tá doido, eu conheci o Douglas. Na verdade, a gente que pede... O Andrés, ele sempre tem uma liberdade, assim, com os jogadores, uma proximidade diferente, né? E a gente faz 2 jogos, um contra o São Caetano e o Douglas era um 10 clássico, absurdo. O Douglas, ele preferia dar uma assistência do que fazer o gol, e ele era um cara acima da média, e a gente tem um contato com o Elias, Corinthians e Ponte Preta, cara, um jogador assim, sabe, box to box, cara, aí os caras, pô, o que você achou? Eu falei, não, pode trazer agora, vai ajudar, pô, cara, aí vem o Elias, vem o Douglas, e aí a gente consegue arrumar, vem o Christian, aí a gente perde a Copa do Brasil pro Sport lá, aquele jogo do Carlinhos Bala, e a gente sobra na Série B, né, cara? E aí... Porque ganhou o primeiro 3-1 aqui, né? Não, 3-1 aqui, 2-0 lá. E aqui era pra ter feito o 4º gol, tava 3-0, um contra-ataque monstro, a gente tava 3-0 ainda. Não sei se foi o Acosta. Acosta. Um contra-ataque, o Corinthians vacilou pra um gol do Sport. E teve lá também o pênalti no Acosta, que o Alice não deu, né? Foi pênalti aquilo lá, né? E assim, a gente já tinha feito um jogo com o Goiás absurdo, que a gente rebentou. Como é que foi essa virada? Foi a questão da uva, né, do Felipe. Felipe arrumou uma confusão lá, um diretor saiu comendo uma uva, mas assim, cara, a responsabilidade toda da campanha da Copa do Brasil e da Série B foi da torcida. O que a torcida fazia, assim, cara, lotada, eu não lembro de ver não tinha um espaço assim no Morumbi, cara, era aquele barulho infernal. Nós estávamos lá em todos os jogos, eu fui quase todos. E, cara, assim, e aí ele arruma, o clube consegue se estruturar de novo, né? E aí prepara para a chegada do Gordinho, né? Então, pô, cara. E aí você ficou de 2008 até... Eu fiquei de 2008 até o final de 2009. Aí eu tive uma lesão séria, tive uma lesão feia no final da Série B, cara. Porque você ficou um tempo sem jogar, né? Tive a lesão, e foi uma lesão
difícil, assim, porque a gente já tava sobrando com 12. Joelho? Eu estourei o músculo adutor, né, que segura a perna, né, ele avulsionou, estourou trouxe um pedaço do Totalmente? osso. Total. E foi uma das... eu só tive 2, né, eu tive artroscopia, mas essa foi muito dolorida, cara, foi 4 meses e meio, assim, meu Deus do céu, pra voltar, e aí que eu tenho foi meu primeiro contato com o Fábio Carille, né? Porque o Corinthians já começa a ter uma gestão diferente, olhando para frente, e o Fábio venceu o auxiliar da casa, né? O Corinthians não tinha auxiliar da casa. E aí que a gente auxiliar tem fixo, né? A gente começa a ter um contato mais profissional. E aí. O Carille trabalhava mais a defesa um período aí, não era? O Tite? Cara, depois? O auxiliar trabalha tudo. É, você reveza ali. Que o Carille foi lateral esquerdo, ele veio do 15 de Jaú pro Corinthians. Era um lateral esquerdo, eu acho que o Fábio passou no Corinthians também. Passou, o Fábio, ele jogou, ele veio do 15 de Jaú pro Corinthians, que ele não chegou a jogar. Isso. Ele jogou um outro jogo, ele ficou no banco. Às vezes eu acho umas fotos dele aí na internet, eu mando pra ele lá e fala aí. Tem uma mensagem aqui, ó. Eu queria até saber de vocês. Do Paulo Tadeu, um abraço, Paulo. Aliás, eu vou voltar antes as mensagens aqui, ó. Tem muita mensagem de, ó, Rita Aquino. Sou fã incondicional desse essa menino. É minha tia. Se não for minha eu tia, te amo. É minha tia. Tem uma galera mandou Fafá, um abraço pra também você, Fafá. Rapaz, quem que falou Fafá? Deixa eu ver aqui, ó. Do Márcio Rassegal, Fabinho Monstro. Baeta, conheço também a Japa. Baeta, também a Japa do Baeta. E é o seguinte, o Paulo, um abraço para você, pedir para que você dê o like aqui. Ele faz uma pergunta, eu vou resumir a pergunta dele, é o seguinte, você jogou com o Serginho no São Caetano? Joguei, tá doido. E ele tá dizendo o seguinte aqui, que ele lembra, ele tava em Criciúma no jogo do Corinthians. Foi. Quando ele lembra de olhar para você quando você recebeu a notícia de que o Serginho tinha falecido. Cara, ou que tinha acontecido aquilo com o Serginho. Não, esse jogo marcou a gente de uma forma negativa, porque, cara, o Sérgio, ele me ajudou muito na minha formação profissional, dentro e fora de campo. Eu lembro que quando eu subia para treinar no profissional, cara, eu apanhava demais. Meu Deus do céu, eu tomava muita pancada porque eu corria muito. E ele era o cara que comprava as brigas, né? Ele, o Ademar, pô, vai machucar os moleques. Aí os caras, leva pra sua casa. Então vem aqui que eu vou levar. Então, e depois do treino, passava na concentração dos meninos ali na casa que a gente morava, levava os meninos pra igreja. E eu era um desses atletas que ia com ele pra igreja. E eu tinha uma relação com ele, esse cara, fantástica, do Sérgio. E eu lembro que a gente foi pra o Tite tinha arrumado o time já. 2004 foi um ano difícil, assim, pra gente, né? Porque teve aquele fiasco, quase caímos no Paulista. E o time estava muito bem, cara. Tanto que o Tite arruma uma confusão no vestiário que ele não queria que a notícia fosse dada no intervalo. Entendeu? O pessoal já sabia que o Serginho tinha falecido. O Tite já tinha trabalhado com o Serginho um ano antes, mas tinha muito amigo do Sérgio ali. E a gente, eu acho que estava ganhando ou ganhou esse jogo. Eu sei que a gente estava ganhando, o time estava bem demais, cara. E aí a gente vai pro vestiário. E aí eu acho que como é que fala? O alto-falante do estádio anuncia. Fala que vai ter 1 minuto. Mas foi um negócio assim, cara. Acabou, tirou o chão de todo mundo, não tinha condição de voltar. Ainda mais você que tinha contato pessoal com ele. Você não acredita. O Serginho era um tanque, cara. Você passa um tempo ruim assim, porque você fica se perguntando o que aconteceu, entendeu? E ele tava com os exames todos em dia. Você fala, cara, que fatalidade, assim. E o Serginho, ele foi uma perca muito grande, assim, para mim, particularmente falando, porque era um amigo pessoal mesmo, assim, de família. E o São Caetano perdeu muito, cara, porque ele era um dos pilares do clube, sabe, assim? Querendo ou não, teve um divisor de águas ali, né? Foi muito difícil. A perda do Serginho foi muito difícil. E algo que quando você conta a história, quando você relembra isso tudo, pô, não tem como você não lembrar, até porque você jogou junto com o cara, né? Puta, cara. Pesado, né? Cara, que as pessoas veem a gente, você passou muito rápido no São Caetano, você jogou um paulista, mas eu fiquei toda a João Avelange no banco, eu fiquei antes da João Avelange, eu subia para treinar e eu não era a opção de treinar, e às vezes você dava uma desanimada assim, cara, o Serginho, pô, vamos lá, neguinho, vamos correr, vai correr, tá bom pra você, que você tava lá na oficina lixando aqueles carros velhos, aí você tá ganhando até bicho. Então, assim, cara, o Serginho é um cara que eu vou carregar para sempre, assim, no meu coração, cara. Um cara diferente mesmo. Você falou da João Avelange, eu tenho uma curiosidade. Aquele jogo lá em São Januário foi meio... O Eurico ganhou no grito ali, né? Na verdade, malandragem, era pra ter sido anulado, Na verdade, era para ter sido anulado, ter outro jogo, mas não tinha mais data, né? Acho que foi até, não lembro se foi dia 30 de dezembro, eu sei que foi um negócio assim, cara. Não tinha mais data para ir, para se estender, né? Então, o pessoal falou, já deixa assim mesmo, vai dar vitória, acabou. Mas podia ter sido o campeão São Caetano. O Claudinei José Trento, nosso parceiro aqui. Um abraço, Claudinei, tamo junto. Tá contribuindo com R$11 aqui no Superchat, pergunta e fala, quer dizer, é uma afirmação. Hoje não tem mais jogadores como o Fabinho, raça e era craque. Saudades daquele time.
E foi um baita time mesmo. O que me marcou muito foi esse time de 2003, né? O time muito e você acha que agora, a gente transportando nossa resenha já pro dia de hoje do Corinthians, e agora dá tristeza. O que tá faltando pro Corinthians, Fabinho? Porque você conhece muito bem o clube, os caras que mais conhecem o clube, e conhece recentemente, você conhece talvez até a rapaziada toda que... O Lázaro, por exemplo, você conhece a rapaziada toda que trabalha ali, alguns jogadores você deve ter tido contato com os caras também já. O que tá faltando? Os caras são tudo bom de bola, meu. O que tá faltando pro Corinthians, velho? Qual que é sua leitura? Cara, é muito difícil, assim, a gente ler, porque embora eu conheça todos eles, eu conheci o Fernando em 2002, o Fernando já mexia com análise, é um profissional, assim, cara, acima da média. O próprio auxiliar do professor Vanderlei também é um cara... Copertino é um cara bom de trabalho, é um cara experiente. Cara, é fase, é momento, você entendeu? O Campeonato Brasileiro ele não te dá essa chance de você respirar, é jogo, e a gente precisa ter uma leitura real do dia a dia do clube, né? Porque assim, a gente não sabe o que acontece, é lesão, é jogador que não treina, de repente é jogador que tá sem confiança, e o dia a dia do clube, cara, envolve muita coisa, e a gente sabe que o Corinthians você não tem tempo, porque, né, eu cheguei a citar para vocês que a pressão dentro do clube, ela é palpável, né? Você consegue pegar, e é muito difícil, cara, às vezes você ter essa consciência coletiva, né? E foi o que eu falei para você, é importante a gente vencer um clássico que traz a confiança de volta, a gente consegue colocar a cabeça para fora, respirar e caminhar um pouco mais. Então, assim, o Corinthians tem bons valores, né? O Corinthians tem jogadores de nomes, assim, realmente, é o que eu falo, tem um treinador renomado que conhece o caminho, né? Ele precisa ter tempo para trabalhar, cara, e o futebol é isso, é tempo, não adianta, não existe colheita sem você semear. O que me surpreende é que o Corinthians vinha de 2 vitórias boas, Fluminense e Galo, e a classificação do Galo, e era para dar uma embalada, e caiu tudo de novo. Mas é assim, mas olha que legal, a gente fala que o treinador precisa de tempo para trabalhar, né? Eu acho, na minha opinião, tá, que o Campeonato Brasileiro é muito longo, ele não te permite trabalhar, porque você joga domingo, aí entra naquele protocolo de descanso, de repouso, segunda-feira quem jogou domingo não joga, terça-feira você tem um treino com carga mínima, e mesmo assim o jogador que jogou domingo não tá recuperado, então você não consegue treinar, você vai conseguir treinar o jogador sexta-feira para jogar no domingo. Então, assim, cara, não se tem tempo hábil para você recuperar jogador, para você trabalhar, e aí você engloba toda essa questão, cara, de confiança, de mau resultado, de pressão, e a gente sabe que a pressão ali é dura, é difícil, não é para todo mundo, entendeu? A gente, para poder definir o Corinthians hoje, a gente precisa entender o dia a dia do clube, o que está se passando, e é muita coisa que passa, a gente de fora não tem essa noção. Mas esses 10 dias, então, vão ser fundamentais, né? Fundamental. É o que o treinador mais quer. É o que o treinador mais quer. É a semana aberta para que ele possa recuperar os lesionados e para que ele possa realmente colocar as ideias dele em prática, ter a afirmação, entendeu? Tem jogador que demora um pouquinho mais para pegar, cara, as ideias do treinador, entendeu? Nem todo mundo tem esse cognitivo lá em cima. É verdade. A gente está chegando aqui a quase... São mais de 500 pessoas assistindo a gente aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Pô, ia muita gente mandando mensagem, Fabinho. A galera realmente, ó... O Michel Menezes, eu tenho foto com o Fabinho no Parque São Jorge na época que eu era criança. Olha, tá chamando de velho? Estamos ficando tiozinho aqui. Calma aí, Michel. Calma aí, Michel. O Douglas do Corte tá fazendo uma pergunta. Fabinho, quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Aí, tá respondido. Não sei por que o cara perguntou isso. Pode crer, perguntou 300. Pô, Douglas, um abraço pra você, Douglas. Valeu. Tamo junto aí. Obrigado por colar aqui. Será que ele achou algum perdido aí, cara? Minha mãe vai ficar... como é o nome dele? É o... Como é que... Cadê? Douglas do Corte. Ô, Douglas, minha mãe vai ficar preocupada aí, cara. Papai de vez, mesmo. Cuidado, hein, meu. Cara. Será que você é filho dele, pô? Meu. Então, olha lá, hein. Ó, a gente falou um pouquinho sobre o Vera aqui, e você que é especialista na posição. Tem um cara que eu gosto muito que tá no Corinthians e que não tá surtindo, não tá jogando o que eu acho que ele pode jogar. E eu vou mandar um abraço aqui pro André Sávio. Beleza, André? Obrigado. Ele que cita o Maicon e o Fausto Vera. Por que o Maicon, que tem toda aquela qualidade, canhoto, rápido, todo mundo dizia que ele era saída de bola, chuta bem, por que o cara não joga, mano? É difícil perguntar isso, mas, cara, eu fico indignado, cara. É o que eu falo, nós precisamos tentar entender, né? Parece que o Michael tá voltando de lesão, né? O Michael tá buscando aí a sua melhor forma, e a gente sabe que não é fácil. Thiago Maia tinha quebrado ele ano passado. E eu conheço o Michael pessoalmente, puta, o Michael me deu um título paulista, brasileiro, a gente pegou o Michael vindo da base, joga de terno. É o que eu falo, é muito difícil porque a gente começa a se projetar e começa a tentar concretizar, o que está acontecendo?
né? É um baita jogador, com certeza não desaprendeu a jogar. A gente precisa entender se está 100% recuperado, se está entendendo aquilo que está sendo passado para ele, né? É realmente compreender o dia a dia do clube. Não, mas aí a pergunta que não quer calar. O extra, os problemas de diretoria influenciam dentro de campo? Eu estou falando de uma forma geral. Quais problemas? Por exemplo, eleição agora no Corinthians. Afeta. Isso chega para o jogador, chega para o elenco, o cara faz teu trabalho, recebe teu salário, faz teu jogo ali, isso não chega no vestiário. Nada. O Corinthians está devendo, não sei, todo dia notícia, inclusive a gente no Donos da Bola, eterna, R$1 bilhão. Isso afeta? Não, cara, o jogador, ele tem ali, né, a gente tem amigos, mas independente disso ali, e eu falo especificamente do que eu vivi, cara, o Corinthians, os jogadores ali são blindados, né? Nenhum problema que vem de fora da questão política, da questão de que tá devendo não sei para quem, afasta, né? A maior preocupação ali, eu falo do que eu convivi, o do Willian, ele foi meu diretor, o Alessandro, cara, um cara fantástico, a maior preocupação dos caras é blindar o jogador para que o jogador tenha tranquilidade para dar o seu melhor dentro de campo, e isso não influencia, não. Mas hoje tem mídia social, o cara consegue blindar mesmo, porque as mídias sociais, esse negócio de celular, então, mas deixa eu falar, então, é o que eu falo que a gente precisa se perguntar, certo? Então, eu sou jogador do Corinthians, eu tenho um contrato. 2, 3 anos. O que vai mudar? O que a política do clube ela vai interferir num contrato que está assinado? Não interfere, porque o pagamento lá em dia, a premiação lá em dia, o que essa política, o que o extra interfere? E eu vou falar uma coisa para você, dificilmente, cara, o jogador ele vai procurar a notícia no Instagram, vai ficar passando. Às vezes incomoda um repórter que está ali fazendo o seu trabalho, né? Que hoje todo mundo tem voz, todo mundo é expert, todo mundo quer criticar. Sim. Isso incomoda. Mas essas questões aí, cara, extra da parte política do clube, não. Os caras fazem um trabalho fantástico lá de blindar o jogador para que o jogador consiga dar o seu melhor dentro de campo. Então, de repente, é falta de... Isso acontece, você jogou bola há muito tempo. Às vezes o jogador está num período que falta confiança para dominar uma bola, para chutar uma bola no gol, arriscar um chute de longe, para fazer um passe difícil. A confiança no futebol é tudo. Técnica o cara tem, né? Sim. Às vezes é confiança, a pressão da torcida, da arquibancada, a necessidade de ganhar um jogo, isso aí também pesa, né? Claro, são tudo fatores, cara, que eles podem ser ou não essenciais para uma queda de rendimento. O jogador está descansando. A pressão do Corinthians ali na arena, ela funciona porque a torcida ela vem junto. E ela pressiona mesmo, ela enforca o time adversário, mas essa pressão, quando o resultado não vem, ela acaba se virando contra você. E isso é pessoalmente falando, porque a gente vê que a torcida do Corinthians dificilmente ela vai parar de apoiar para criticar o jogador durante uma partida. Eu acho que é uma das... Só depois, né? Só depois. É uma das raras torcidas que fazem isso, né? Que apoia incondicionalmente 90 minutos. Então a preocupação é isso, cara. E você citou, tô lendo algumas perguntas, você citou que o Maicon deu um título. Você estava no elenco do Corinthians, campeão no Paulista. Allianz. Do jogo que ele faz o gol de pênalti? Tava. Aquele jogo, Fabinho, eu como torcedor do Corinthians, aquele é o jogo mais... 2018, né? Contra o Palmeiras. Mais gostoso, delicioso como torcedor. Eu não tava no estádio, porque era só torcida. Aquilo ali, cara, eu dava tudo pra estar lá dentro, cara. Pra estar atrás do gol na hora que o Maicon bateu o pênalti e fez o gol. Um abraço pra vocês. Aquele título tá na história. Como é que a torcida do Corinthians fez a faixa? Como é que é a faixa da torcida do Corinthians? Não é eterno. Que o presidente da Mancha falou lá. Ele tirou um sarro. Ele tirou um sarro depois do primeiro jogo que o Borja já fez o gol. Enfim, qual que foi a sensação, você como ex-jogador, torcedor do Corinthians, técnico, ali perto daquele título, cara? Cara, é uma sensação inexplicável, mas o Palmeiras potencializou muito os jogadores para isso. Porque quando a gente chega, qualquer time, tá? Quando você chega no Allianz, para o ônibus do time adversário e tem os carrinhos, né? É meio distante, eu não sei se... acho que dá 100 metros do ônibus até o vestiário ali. Uhum. E eu lembro que nesse jogo, apesar de toda a rivalidade, a gente, tava bem, teve a questão de nós termos perdido o jogo em casa, e isso a gente sabia da missão difícil que seria ali. Só que quando a gente chega no Allianz, cara, quando a gente chega no Allianz, o Palmeiras retira os carrinhos. Então, o Palmeiras, ele faz o jogador andar da onde nós desembarcamos ali do ônibus até o vestiário, com o hino do Palmeiras estalando dentro daquele estacionamento e uma luz verde. Então, a gente passou numa luz verde, aquele hino do Palmeiras tocando lá em cima.
Eu falei, cara, querendo ou não, isso motiva, né? Porque você ter jogador como Maico, Cássio, Gil. Pô, isso aí nunca ninguém contou, cara. Cara, eu também nunca tinha visto aquilo, né? Eu lembro que tem uns carrinhos que a gente chegava, andava de carro, um carrinho de golfe que levava a gente ali, eu acho que uns 70, 80 metros, da entrada até o vestiário. E no dia da final não tinha esse carrinho. Tinha o estacionamento todo iluminado, verde, o hino do Palmeiras, nossa, estridente assim, e os jogadores foi passando naquela luz, e ali, meu, você vai mexendo com o brilho de quem tem. E aí já um olhava pro outro. Não, cara, e a hora que a gente entra no vestiário, né, meu, é o que eu falo, né, meu trabalho de marketing também do Corinthians Ferrado, o vestiário que era todo verde, tava todo preto e branco, os caras estavam em casa. Enveloparam tudo, todo envelopado. Né? E assim, meu, era um time muito maduro, sabe, era um time muito maduro que tava assim no seu melhor momento, com um treinador frio pra caramba, que era o Fábio, tava tranquilo, e a gente sabia o que tem que fazer, tanto que o gol sai muito rápido, acho que o Matheus Vital, se não me engano, Vital no começo do jogo, sai muito rápido. Tanto que a bandeira da torcida do Palmeiras estava subindo, eles nem viram o gol. Cara, e aí vocês chegaram no vestiário, eles armaram isso, qual que foi a resenha no vestiário, quando vocês passam por esses 100 metros, que deve ter parecido 1 quilômetro ali, né? Pô, cara, é o que eu falo, você vai pilhando o adversário, né? Tem armas que você não precisa dar pro seu adversário. E o nosso time era um time muito frio, era um time muito cirúrgico, entendeu? Os caras estavam engasgados de ter perdido em casa, de ter perdido com a nossa torcida. Cara, eu não lembro se teve um treino antes dessa final, acho que o Andrés me arrumou um treino aberto com a torcida. Foi isso aí, na sexta-feira. Inferno, velho. Nossa, nunca vi tanta gente aí lá. Vocês descem no meio da torcida e caminham sobe andando ali, e nego puxando, pega o cabelo, pega a roupa, enfim. Então, é o que eu falo, cara. Você vê a diferença que faz um presidente frio. Né? O cara falou, mano, eu preciso turbilhar esses caras, porque querendo ou não, ali nós estamos sozinhos, meu. Quando você chega ali, não tem torcedor, é só jogador e segurança. E ali, o jogador passa nesse como é que eu posso falar para vocês ali, nesse corredor, o hino do Palmeiras trocando, os caras já estavam. Tanto que é uma coisa de jogador, assim, né? Você eles tem um ganharam pouco isso. de 1-0 o gol do Borja, né? Então, lá, certeza. E aí, no vestiário mesmo, a gente já olhava. Você sabe que no Donos da Bola, a gente fez, aí, modéstia à parte, foi uma ideia minha que o Neto abraçou e bombou isso aí. A gente pegou a taça, pegamos uma taça fake lá, fizemos uma etiqueta campeão paulista de 2018 e fizemos um pôster campeão paulista e levamos lá e falou, Azul Veloso, aí, pô, já estamos entregando a taça para vocês, tal, fizemos uma fumaça desgraçada. E os caras, não, calma, o Veloso todo, não, calma. E não deu outra, fomos campeão, revertemos essa história. E era o hashtag Paulistinha Day, né? Porque Paulistinha Day, é isso, Paulistinha, obrigado, Paulistinha Day. Porque o Galhote falou serão. Que deu aquela chorada dele tradicional lá, falou que era Paulistinha porque disse que porque foi o lance do pênalti no Ralf, né? Foi não foi pênalti nenhum. O Ralf tirou a bola e o árbitro deu pênalti absurdo. Não tinha VAR, mas o lance foi o que aconteceu mesmo. O juiz acertou no lance. E quando vai para os pênaltis, isso aqui é o seguinte, Fabio, a gente tem esse campinho. Não, vou segurar a caneta. Que é para você, que é para você mesmo. Escalar o Corinthians de todos os tempos que você na sua cabeça. Que vem a sua cabeça aí. E só uma última questão em relação a esse jogo ainda, porque quando vai para os pênaltis, e o Corinthians tem o Cássio no gol, cara. Como é que funciona isso? Passa para os jogadores uma confiança maior também de, de repente se eu perder um, o cara vai pegar uns dois ali. Tem isso aí também, cara? Cara, assim, o vestiário ele fala com você. E na tua época teve o Dida também, né? Você vê que treta. Porra, você falou de escalar, eu já tô olhando aqui no papel. Mas assim, cara, o vestiário ele fala muito com você. Então, pro treinador que acompanha o dia a dia, quando a fase é ruim, quando você entra ali, você vê jogador cochichando, jogador de cabeça baixa. E eu lembro que quando a gente entra no vestiário esses dias, o jogador tá com o semblante sereno. O Rodriguinho chama muita responsabilidade, o Jô chama muita, o Malbuena chama muita responsabilidade, entendeu? Então a gente tava bem. Jogando demais. Então a gente o Rei Driguinho, né? Então a gente tava muito tranquilo. A gente falou, pô, não, nós temos. Eu lembro que o Fábio fala isso, né? Quando a gente entra ali na sala dos treinadores, né? Para preparar para preparar não, né? Que já estava tudo preparado, mas para certificar os jogadores do que a gente tinha treinado e do que nós iríamos fazer no dia do jogo. O Fábio falou, não, tô tranquilo, nós vamos fazer um grande jogo. Aí quando foi para pênalti, é aquele negócio, é loteria, você joga toda a responsabilidade pro time da casa, o estádio lotado, é o que eu falo. Né? O Palmeiras hoje, o Palmeiras do Abel, ele usa muito essa questão da torcida, de pressionar e sufoca e estrangula os caras. Mas quando o resultado não vem para um título também, que querendo ou não, o Palmeiras esperava muito, você acaba jogando a pressão contra eles mesmo. Então foi isso que nós fizemos, nós saímos na frente, controlamos bem o jogo, né? E aí a gente usa aquela questão de catimba, jogador malandro, e aí seguramente o Cássio, cara, com certeza ele ia pegar 1 ou 2 pênaltis. E resumindo, você que
é treinador. Quanto num jogo de futebol é físico e quanto é emocional? Se colocar na porcentagem. Cara, para mim é 70% emocional e 30% físico. Porque na minha concepção, e era isso que eu fazia quando eu jogava, cara. Os meus jogos eu ganhava tudo aqui. Principalmente quando eu ia para duelo com jogadores extraordinários. No caso de Alex, no caso de Kaká, outros jogadores, cara, Diego do Santos. Eu tinha que ganhar dos caras aqui, entendeu? Porque tecnicamente eles sobravam. Então, é isso mesmo. Fabinho, tem um detalhe, que a gente até brincou antes aqui do programa, a gente tá fazendo uma chamada no Redação Meu Timão, que eu falei o seguinte, e nem foi de sacanagem, não. Eu falei assim, o Fabinho tem 6 títulos e não cabe numa mão só os 6 títulos, mas na mão do Fabinho cabe. Mas, ó... É verdade. Eu falei pra ele Os caras brincavam com você? Nossa, os caras me desgastavam até umas horas, cara. Nossa, o Renato era um inferno na minha vida, velho. Mas, assim, o segredo é não ligar. O segredo é não ligar. Os caras, é o que eu falo, nosso ambiente era muito bom, os caras sempre brincou de uma forma respeitosa, sabe? Então, cara, é o que eu falo, eu tenho ótimas lembranças, e os caras sempre zoou muito mesmo com o meu dedo, não tem problema nenhum. Então os títulos do... Só que precisa colocar esses títulos aí de treinador, que você não tá contando. Tô contando só os como jogador, né? Você tem que botar aí mais 4. Vou botar mais o Paulistão de 2016. 3 Paulistas, 17, 18, 19 e o brasileiro. E mesmo assim eu consigo também nas duas mãos segurar. Nas duas mãos. Verdade. Esse campinho aqui, ó, é para você escalar o Corinthians que você quiser aí, meu Deus do céu, cara. Pode ser na sua época que você jogou, pode ser colocar, misturar com os caras que você treinou, quem você quiser aí. Verdade. Maicon Ribeiro. Um abraço para você, Vai Maicon. lendo aí. Ele tá citando nomes de volantes aqui, ó. Coedjari, de repente ele acha que o Coedjari pode ser uma boa pro Corinthians. Tem dinheiro para pagar? É, a questão da grana, né? Tem que fazer o Pix para nós. Aqui é Corinthians tá feio, hein, meu? Cara, pode começar por onde você quiser, o treinador. Não, eu não quero mexer nisso, cara. Você é doido. Escala de repente que jogou com você, enfim. O Solito e o Birubiru vieram aqui e escalaram o time deles da democracia, por exemplo. Botou todo mundo? Botou o Biro se colocou? Se colocou. O Biro colocou. Não, o Biro esqueceu. Não, o Biro ele ficou meia hora para escalar o time. O Biro é um sono, né? Biro escala o time. Aí ele ficava. A gente começou a escalar o time. Que ele era bom de bola, hoje ele é um sono, velho. O Biro tá... Tem moral, o Biro. O Neto, ele foi essa semana no programa no Dono da Bola, ontem, né? E aí o Neto deu um merchan, tinha um merchan lá, deu uma pomadinha para fazer um gel. Aí o Neto deu para ele, você acredita que ele esqueceu? Aí depois ele me liga. Ô Cascão, manda para mim, por favor, a pomada. Michel lá. Bonifácio, o Fabinho é ídolo. Gostava muito do futebol e da raça que ele entregava dentro de campo. Valeu, Michel. Um abraço para você. Pedi para que você deixe o seu like aqui, siga a gente também no Alambrado Alvinegro. Tem o link aqui embaixo na nossa transmissão para você dar esse moral e seguir a gente também no Alambrado. Botamos o Fabinho numa enrascada monstra aqui, velho. Me perguntaram aqui, perguntaram sobre o... Eu ainda queria saber hoje... que o Douglas quer saber quantos filhos o Fabinho tem, cara. Eu fiquei curioso também. Douglas, responde aí. Mas eu fiquei pensando, na verdade, hoje anunciaram o argentino, né? Que nós anunciamos 2 semanas atrás. Isso, aqui, né? Hoje oficializaram. 2 semanas atrás, a informação que está rolando em todos os sites aí, 2 semanas atrás, Matias o Marco Belo esteve hoje aqui no Alambrado e ele cravou. E tá lá, você pode puxar que foram 2 semanas atrás o Marco Belo cravando aqui no Alambrado, em primeira mão, que o Rojas já era jogador do Corinthians. Respondendo aqui o André Sávio, o Fabinho era auxiliar técnico do Fábio Carilli. Eu acho que ele tá achando que o Fabinho jogava em 2018, não. Pô, não dá, né, Fabinho? Não dá pra ser eterno. Quem que era? Gabriel e Maicon. Aliás, do Spaita volante, mano. Aliás, eu falei aqui já no nosso Paulo César, o Fabinho era pura raça. Que com esse time atual que o Corinthians tem, o Gabriel jogava. Então, eu achei até que foi um erro da diretoria ter liberado o Gabriel para ir jogar no Internacional, porque na atual situação, que o Corinthians está sem um primeiro volante de ofício, o Gabriel jogava. Só lembrando isso daí. O Thiago Albuquerque falou que naquele jogo lá de 2018, o Lucas Lima e o Dudu pipocaram. Na verdade, o Lucas Lima ele já é meio pipoca de nascença, né? Dudu realmente... o cara olha pro Cássio no gol, mano. O cara tem que chutar forte, colocado e bem colocado pra bola entrar. Mas já o Dudu realmente, contra o Coringão, ele dá sempre uma pipocada. O Dudu. O próprio Thiago pergunta, Fabinho, tem ido ver jogos do Corinthians na Arena? Não.
Porque também tem essa questão aí do ex-jogador, tem alguns que vão. O próprio Craque Neto foi a primeira vez outro dia aí que ele levou a família, acabou sendo homenageado. Tem alguns jogadores que é difícil, né? Pelo contato, enfim. É mais complicado ir aos jogos. O Biro é um fenômeno nas arquibancadas da Arena. Ele é reconhecido por todo mundo. Enquanto o Fabinho escala o time, 66º jogador que mais atuou pelo Corinthians, 14º volante que mais atuou pelo Corinthians. Acho que nem sei se você sabia disso, hein, Fabinho? Não. 14º jogador que mais atuou pelo Corinthians no século. Você vê só. Também 14º volante que mais fez gols pelo Corinthians. Olha só. 62º jogador que mais títulos conquistou pelo Corinthians, cara. E o Guilherme Peluso Abreu fala: Corinthians hoje precisa de um volante igual ao Fabinho. Guilherme Peluso. Não fala pra ele não ficar dando ideia, não, senão o Vanderlei me liga. Fechou? Só ligar aqui pro Fabinho. É mesmo, né? Aliás, parceiro. Fechou, tinha que ligar pro Fabinho. O Fabinho dá uma aula pros caras na volância ali, meu. Ô, Fabinho, você joga esses jogos de Master? Você brinca ainda? Parou? Largou? Não, cara, porque depois que eu parei, eu fui um pouquinho ser campeão da Várzea. Tive lá na Legends. Eu joguei no Nacional, né? Da Vila Vivaldi. Joguei no Jardim Elba, em Santo André, na Cobra da Leste. Cara, mas você não tem mais vontade de jogar? Cara, eu gosto de brincar quando der, mas o meu trabalho, cara, ele é 100% correção técnica, tática, então assim, eu uso muitas pernas. Então eu tomo um cuidado muito grande, cara, para não machucar, entendeu? Mas esses jogos, por exemplo, do próprio Corinthians de Master, que é mais para ganhar um troquinho, que vai lá nas cidades, exibição. Esse aí eu não vou, não. Estreia do Fabinho pelo Corinthians foi no dia 26 de julho de 2001. Saudade da época que o Corinthians ganhava jogando fora de casa, né? Quanto foi o jogo? Copa Mercosul, no Chile, contra o Colo-Colo, 2-0 pro Coringão. Tá vendo? Hoje os caras não ganham. Hoje a gente perde pro time da Venezuela. Qual que foi aquele time do ano passado? Não, se for jogar em São Bernardo, perde o São Bernardo. Aquele time do ano passado? Na Libertadores, que a gente perdeu, um timeco lá? O Always Ready. Always Ready, nome de absorvente feminino, pô. Não dá, aí, né? Fabinho, nasceu o time, hein? Aí, tá vendo? Você achou que ia ter dificuldade, achou. Só põe o professor no canto, que pode ser qualquer um dos professores aí, né? E dá um autógrafo para nós ali na frente. Essa é a nossa calçada da fama aqui do Alambrado. Autógrafo chique. Pronto. Escala o time. Ó, tá vendo ali? Tem a câmera de cima, tá mostrando o time. Cara, você vê, ó, Dida, Fagner, Fábio Luciano, Gil, Kleber, Vampeta, Rincon, Ricardinho, Gil, Edilson e Ronaldo Fenômeno. Aí, garoto, esse é time, hein? O Ronaldo fez, já que você botou o Ronaldo, como é que era o Ronaldo Fenômeno, cara? Absurdo. Diferente mesmo? Cara, por tudo que conquistou, por tudo que ele representa para nós brasileiros, a humildade desse cara é digna de ser estudada, assim, cara. Sabe, eu convivi com ele um ano, cara, eu lembro o dia que me colocaram para concentrar com ele, cara. Pá, você é doido, meu. Um negócio assim absurdo, meu. Ele pediu para mim ainda para fumar no quarto. Eu falei, se você quiser, eu fumo junto com você, meu. Mas cara, foi um cara que... Quer dizer, ele é um monstro mundial, mas mesmo assim ele tinha esse cuidado de... Então ele chegou lá e falou, vou fumar aqui no quarto. Não, cara, eu lembro que você já tinha as duplas ali, assim, né? O pessoal que se dá bem, né? Tem o pessoal do poker, né? Tem o pessoal da oração. Eu não lembro nem quem eu convoco. E aí eu volto, né, de lesão. E aí eu lembro que acho que era o Saulo, que era o supervisor. Ele falou, puta, você vai... Era o Saulo. Você vai concentrar com o Ronaldo. Tem problema? Eu falei, não tem não, cara. Eu vou concentrar com o Ronaldo. Cara, o que eu vou fazer, cara? E eu lembro que a gente concentrava num flat ali perto da Paulista, né? Aí tinha 2 camas, tinha uma janelinha baixa, assim, né? Ele senta perto da cama, assim, ele olha pra mim, ele fala, ô, Peixe, você não... Parceiro, você não se importa de eu fumar aqui, não, né? Eu falei, não, Ronaldo, pode fumar, pode ficar à vontade, né? Se você quiser, eu fumo junto com você também, eu meio esse cigarro aí. Mas era de uma humildade, assim, a qualidade dele, cara, treinando, era absurdo. Todo mundo parava pra ver o Ronaldo fazer treino de finalização. Acabava o treino, hoje... O cara ficava no campo. Hoje todo mundo sai correndo, o cara tirava a chuteira, tirava a meia, sentava, e todo mundo olhando, né? E o Ronaldo era sacana, que ele adorava tirar um dinheiro dos outros. Ele, vamos finalizar aí, eu vou com a perna ruim, você vai com a sua boa. Fazia tinha uns caras que caíam ainda. Quem caía? Cara, Dentinho perdia dinheiro pra ele, Elias perdia dinheiro, Douglas. Eu falei, cara, não vai, que aí é fria. E teve uma vez que o Mano chegou a parar o treino, conversar com os goleiros, né? Porque a qualidade dele, é ambidestro, cara, com as 2 pernas era absurda, chapando ali. Né? E depois tem a decisão na Vila, né, do gol da cavada, aquilo ali não é pra qualquer um não, cara,
extraterrestre, assim, cara. Que ele dá um corte no... Era Triguinho o lateral, né? Nossa, o Triguinho. Ele fez os 2 gols do jogo, né? Triguinho, Dominou a primeira, o Chicão quebra a bola e domina com a direita e faz com a esquerda. Ele arrebentou. Ou o contrário, não lembro. E o segundo que ele corta esse primeiro semestre, na verdade, nós fomos beneficiados de ver ele jogar e você tava lá, né, meu? Do lado do cara. Então, teve a estreia uma lá honra em Presidente pra todos Prudente, nós. A estreia em Prudente, Caio Lambrado. Corinthians, cara. Você vê, o cara, na estreia do cara, o cara faz o gol, todo mundo ansioso, né, meu? Se preparou muito. O cara é iluminado, né? Iluminado. Olha, cara, tudo bem que ele é iluminado, mas o que ele trabalhava também era absurdo, assim, o comprometimento dele com ele mesmo. Eu acho que ele logo entendeu o que ele representava para esses mais de 30 milhões de torcedores em São Paulo. Então, e ele ajudou muito na evolução do clube. Do clube em si. Não tinha como ser diferente a questão do Ronaldo. A gente está chegando no final aqui da nossa resenha, nosso papo fiel com o Fabinho. A última pergunta que eu sempre faço para quem vem aqui, jogou no Corinthians. O que representa o Corinthians na sua vida, Fabinho? Cara, eu costumo falar assim que representa tudo, assim, né? Na questão profissional. Porque eu cheguei no Corinthians, eu não era profissional. E o Corinthians me ensinou a ser um vencedor e a ser um profissional acima de tudo. Show de bola. Fabinho, obrigado por colar aqui no Lambado do Eu que agradeço, cara. Obrigadão. Rapaziada toda do meu timão. Fabinho, espero que você logo esteja trabalhando em algum clube, que você, seu parceiro Pintado também. Manda um abraço pro Pintado. Vou falar com ele, gente boa. Parceiro. Cascão. É nóis. É nóis. Pede pra galera se inscrever. Se inscreva aqui, então, aqui embaixo na descrição da nossa resenha, tem o link do Alambrado Alvinegro, clique ali, siga a gente. O papo nosso com o Fabinho, a gente vai subir também no canal do Alambrado Alvinegro. Vai ficar lá eternizado o nosso papo, espero que você assista, curta, e a gente vai ter muita coisa legal. Quinta-feira que vem, inclusive, sabe o torcedor do Corinthians, o Mano Língua? Ele mesmo. Né? Que tá vindo de moto lá do Equador. Ele vai parar aqui na porta e vai subir no Alambrado, nós vamos trocar uma ideia com ele aqui. Já tá marcado, quinta-feira que vem ele tá aqui com a gente. Ele tá aqui com a gente. E segunda-feira, às 9 horas, a gente tem o nossa resenha no Alambrado, que é o nosso boteco aqui, e às terças-feiras, às 9h10, a gente tem o Descascando, onde você que é o Cascão, toca no Sou eu, aí, Cascão? Pra falar, pra dar uma chacoalhada nos caras, né? Que tá difícil. A fase tá propícia pra descascar, né? Então é isso aí. Beleza, então, rapaziada. Fabinho, obrigado mesmo por colar aqui no Alambrado. Valeu, Cascão. É nóis. Segunda-feira tem nossa resenha no Alambrado. Tamo junto. Cola no Alambrado e vai, Corinthians. É nóis.